Já permiti. Tá liberado aí. Seguiu? Tá. Então, como eu estava dizendo, né, uma relação jurídica processual, ela a primeiro olhar assim, a gente diz que tem lá autor, réu e juiz, mas existem outros sujeitos numa relação jurídica processual que, ainda que sejam secundários, né, mas fazem parte e contribuem para aquela engrenagem do funcionamento de uma relação jurídica processual. É o caso do promotor de justiça, né, que é o representante do Ministério Público, que nós vamos falar hoje. Quem é o promotor? O promotor, ele não julga, porque quem julga é o juiz. Ele não é parte, pelo menos ali naquele processo, ele é um fiscal. Ele fiscaliza para ver se a lei está sendo cumprida, para ver se nenhum ato de excesso de autoridade está sendo cometido pelo juiz, se por acaso uma das partes não está sendo prejudicada, né? Então, o promotor ele tem uma função de equilíbrio nessa engrenagem da justiça, né? O promotor, a gente brinca dizendo que ele dá palpite. Eles se manifestam no processo através de pareceres, de cotas, né? Cotas, eu falei cotas. Sim. Ele se pronuncia no processo através de cotas ministeriais, né, que é a opinião lá do promotor de justiça, de pareceres. Então, função do promotor de justiça é preservar, né, preservar os direitos para que a justiça realmente seja feita de uma forma democrática, né? Imagina a seguinte situação: imagina se você tivesse um juiz que quisesse ser tendencioso para uma das partes. Se não tivesse, né, a figura do promotor de justiça, isso poderia ocorrer, né? O promotor de justiça, ele não está ali para agradar o juiz. Ele tem que ter independência, né? Até porque o promotor de justiça não faz parte do poder jurisdicional. O promotor de justiça, ele não faz parte do poder judiciário. O poder judiciário, quem faz parte é o juiz. O Ministério Público, o promotor, ele integra o Ministério Público, que tem uma função uma função essencial, né, importantíssima aí para a função jurisdicional do Estado, mas que se caracteriza justamente por preservar, por proteger a lei para que ela seja devidamente aplicada, né? Nós temos outras figuras, aí, outros sujeitos secundários que também fazem parte de uma relação jurídica, né? O advogado, as testemunhas, os funcionários da justiça, né? O escrivão, funcionários de cartório, oficial de justiça, os peritos. Então, na verdade, existem vários sujeitos que integram uma relação jurídica processual. À primeira vista, a gente identifica as partes e o juiz, mas é claro que também tem a função do Ministério Público, né? O Ministério Público, ele surgiu na França. A figura do Ministério Público, ele surgiu na França, isso eu sempre soube, mas recentemente, eu fiquei sabendo, quem aqui que tenha contato, que faça estágio, que tenha contato, que alguma vez já tenha visto alguma manifestação do Ministério Público ou alguma alusão ao Ministério Público e tenham chamado o Ministério Público por essa palavra aqui, parquet. É uma palavra francesa, parquet. Alguém já viu? Às vezes o juiz está querendo o juiz está dando uma sentença, aí diz assim, não sei o que, inclusive a atuação do parquet, ou inclusive a manifestação de folhastagem do parquet. Eu olhava aquilo, né? Via que era uma palavra em francês, ou pudesse ser em latim, mas é francesa. Eu sabia, né, desde a época que eu sempre estudei, sabia que o Ministério Público tinha surgido na França, logo lá depois da Revolução Francesa e tal, mas eu não sabia o porquê,
dessa palavra parquet. E ano passado, não, ano retrasado, numa palestra que teve na Cândido de Bangu, que na época ainda era lá em Padre Miguel, dentro da Simmons, no auditório, no dia da Semana Jurídica, uma promotora de justiça lá de Bangu foi justamente falar sobre a palestra dela para os alunos, era o que é o Ministério Público e quais as suas atribuições. E ela é minha amiga, eu já conheço, minha amiga, assim, não é amiga, né? Mas eu conheço ela há muito tempo. Nesse dia eu até compus a mesa. E ela veio falar, vocês sabem por que a gente chama o Ministério Público de parquet? Aí olhou para mim, assim, para a mesa, ninguém sabia. E eu falei, não sei. Ela disse, parquet é uma palavra francesa que significa assoalho, chão, assoalho. Porque o promotor de justiça ficava naquela parte, né? O promotor de justiça naquela época, ele não ficava no mesmo nível do juiz. Ele ficava no nível abaixo, nem sentado ao lado do juiz. Ele ficava ali numa parte de assoalho, que era a parte abaixo de onde estava o juiz, por isso que chamam o Ministério Público de parquet. Isso aí é só para vocês aumentarem a cultura de vocês. Né? Então, parquet significa assoalho, que era justamente onde, do francês, lá, né, a origem do Ministério Público é a França, que justamente chamavam de parquet, porque era onde ficava o promotor de justiça. Hoje, quando você vai numa audiência, o certo, a organização de uma sala de audiência, ela tem um equívoco, porque ela fica assim, aqui tem uma mesa, que está aqui juiz e promotor, e a secretária do juiz, e aqui tem uma outra mesa com as partes, os advogados no de outro. Normalmente essa mesa é num nível abaixo, e nós da OAB, a gente reclama disso há muito tempo, porque não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Ninguém manda em ninguém. É claro que o juiz é a autoridade que conduz um processo, né? Mas o promotor é livre em relação ao juiz, o juiz é livre em relação ao promotor. Nós, advogados, não temos hierarquia, nós não somos menos nem mais do que um juiz e um promotor. Então, é errado, né? Esse negócio de botar o juiz e o promotor aqui, a mesa do advogado um pouquinho mais abaixo. Isso aí é uma coisa que a gente se debate muito. Pode parecer uma bobagem, mas, enfim, né? Estamos em tempo de reivindicar essas coisas. Então, a função do Ministério Público é justamente resguardar, né? É zelar pelo cumprimento do direito, né? De que a aplicação da lei vai ser feita de forma justa, de que não vai haver prejuízo nem para uma nem para outra parte, e de que não vai haver por parte do juiz um desmando, uma atitude autoritária. Porque imagine vocês, né, os juízes, como eram os juízes antes de existir o Ministério Público, lá em tempos remotos. O juiz provavelmente o juiz detinha todo o direito. Se o juiz falava mata, prende, degola, o juiz mandava e acabou. Hoje em dia, o juiz, ele decide. A decisão é do juiz. Mas ele tem que ouvir sempre o Ministério Público. Né? O Ministério Público é um órgão independente do Poder Judiciário e independente também da advocacia. Né? Eu vi aí algumas perguntas. A primeira pergunta era se promotor obter o cargo através de concurso. Sim, tem que ser um concurso. Para você entrar na carreira de promotor, você tem que ser através de concurso. Promotor, você entra com um concurso, e depois aqueles cargos de procurador-chefe, procurador-chefe da União, né, procurador-geral da Fazenda, isso aí é por indicação, porque eles já são os cargos de chefia dentro do órgão do Ministério Público. Mas o ingresso na carreira de promotor é através do concurso público, assim como é para o juiz. Né? Aí o Átila, a velha polêmica da lista tríplice. Exatamente, mas entre eles, né? Porque para você indicar aqui, ó, deixa eu até ver aqui no artigo, ó, aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 128, lá na Constituição. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, né? Então, o procurador-chefe, né, o promotor-chefe da Justiça Federal
é o procurador da República. Quem indica é o presidente. Né? Vocês veem agora aí, de ontem para hoje, o presidente da República indicou um novo ministro da Justiça, que estava vindo lá da Advocacia Geral da União, e agora o presidente também teve que indicar alguém para ser o advogado-geral da União. Se por acaso o juiz, se por acaso o presidente tivesse indicado agora para o cargo de ministro da Justiça o seu atual procurador-geral, ele teria que depois indicar outra pessoa para ocupar o cargo de procurador-geral. Né? Então, assim, esses cargos de chefia são lá entre eles e também entre o presidente. Mas o ingresso na carreira é através de concurso público. Aí o Átila perguntou, e o Tribunal do Júri? O que tem o Tribunal do Júri? É um promotor de justiça também. Né? Quando você passa num concurso de promotor, você não vai ficar logo de cara aqui no Rio de Janeiro. Você vai ter que ir para o interior. Os caras vão te mandar para Campos, vão te mandar para Porciúncula, vão te mandar para, enfim, esses lugares todos aí, Macaé e tal. Você vai rodar lá e você vai ter que rodar várias áreas do direito. O promotor de justiça, ele não fica, ele depois só se estabiliza como titular de uma determinada vara depois de muito tempo. Mas você vai ter que trabalhar em vara criminal, vara de família, vara de fazenda pública, e inclusive tribunal do júri. Né? A função do Ministério Público no direito penal, e eu não vou adentrar muito sobre isso, porque eu não sou um penalista, mas a função do Ministério Público no direito penal não é simplesmente de fiscalizar a lei. Né? O Ministério Público funciona como acusador. Né? Quem é que é o dono? Vocês devem estar estudando direito penal, né? Quem é o dono da ação penal? É o Ministério Público. Isso na área penal. Então, na área penal, o Ministério Público tem toda uma atuação diferente das outras áreas, correto? Ok? Ok? Sim, não? Vocês não aparecem aqui, vocês... o William está perguntando, ele que acusa? Sim. No direito penal, é o promotor. Como é que funciona o direito penal? A polícia investiga através do inquérito. O inquérito é o mecanismo de investigação, de arrecadação das provas. Conclui-se o inquérito, a polícia, o delegado de polícia encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público pega aquele inquérito e ele decide se ele faz a denúncia ou não. A denúncia é a acusação, né? Vou botar aqui, denúncia. A denúncia é a acusação. Então, se o Ministério Público oferecer denúncia, aquilo ali é o início de uma ação penal. É o início de um processo criminal. Se você foi pego roubando, está sendo acusado de crime, de roubo, né? Artigo 157, e foi preso, e está lá as provas todas colhidas pela polícia através do inquérito policial. Esse inquérito policial é encaminhado para o Ministério Público. E o Ministério Público aqui diz se vai denunciar ou não. Se ele não quiser denunciar, não denuncia. Né? Mas se ele denunciar, aí fica o autor da ação penal é o Ministério Público. Né? O Ministério Público oferece aquela denúncia criminal contra o acusado, que é o réu no processo criminal. Entendeu? Entenderam? Vocês não aparecem aqui no vídeo, né? Eu não sei se vocês estão aí, né? Às vezes você pode estar dormindo, pode estar aí com uma foto sua, né, Ralha? Pode estar com uma foto sua ali, que nem um vídeo engraçado que eu recebi hoje, era uma videoconferência, na Espanha, estava falando espanhol, sei lá, videoconferência, tinha uma mulher falando, um cara assim, uma cara de não sei o quê, com um fone, e os outros dois também, só que era uma foto dele, né? Daqui a pouco, pum, caiu a foto e ele estava tomando cerveja atrás da foto. Então,
não é legal ligar a câmera e nem o microfone, né? O microfone não pode realmente porque fica ruim. Meus amigos, escrevam, por favor, então. Escrevam, por favor. Coloquem aí o tema da aula de hoje, que é o Ministério Público. E veja bem, meus amigos, veja bem, quero que vocês entendam o seguinte. Esse assunto com relação ao Ministério Público, vocês vão ver também em direito constitucional, vocês vão ver no direito penal, vocês vão ver no direito processual penal, direito administrativo também. Então, essa matéria aqui, por ser uma matéria que precede as outras matérias de processo, tanto processo civil como processo penal, esse tema sobre o Ministério Público tem que ser bem sucinto, né? Bem básico, nada adentrando demais o tema, vamos dizer assim, até porque, como vocês viram aí, está baseado nas funções né, a existência do Ministério Público enquanto ente democrático, previsto na Constituição. Vocês não estudaram ainda direito constitucional, né? Então, vou só dar uma pincelada, porque a gente já falou de juiz e agora está falando do Ministério Público, então é uma coisa bem, né, assim, periférica, ok? Ok. Depois vocês têm aula com quem? Com quem vocês têm aula depois? Né? Maestro, em espanhol é maestro. Maestro Damasio. Grande Pedro Damasio. Eu estou com muita saudade de Damasio. De Damasio me pagar café. A Ingrid está falando que é comigo depois. Então, meus amigos, escrevam assim. O Ministério Público é uma instituição. O Ministério Público é uma instituição que tem por objetivo a preservação dos valores fundamentais do Estado. O Ministério Público é uma instituição que tem por objetivo a preservação dos valores fundamentais do Estado. Sua atuação, né, botei lá. O Ministério Público é uma instituição que tem por objetivo a preservação dos valores fundamentais do Estado. Né? Ponto. Aí, ponto continuativo. Como é que eu botei isso? O quê? Sua atuação, né? Sua atuação é essencial, sua atuação é essencial à função jurisdicional do Estado. Sua atuação é essencial à função jurisdicional do Estado. Incumbindo-lhe de incumbência, né? Incumbindo-lhe a defesa da ordem pública, incumbindo-lhe a defesa da ordem pública, vírgula,
do regime democrático, vírgula, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, né? E dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ponto. Ponto. Embaixo. Zela pela proteção do fraco, zela pela proteção do fraco, vírgula, possuindo independência, unidade e autonomia na sua atuação perante o órgão jurisdicional. Então, ele zela pela proteção do fraco e possui independência, unidade e autonomia na sua atuação perante o órgão jurisdicional. Embaixo, o MP, né, Ministério Público, o MP, por ser uma instituição, una e indivisível, tem todos os seus integrantes, bota aí, o MP, por ser uma instituição una e indivisível, lá em cima ainda, tá escrito aí, ó, tá aí, ó, zela pela proteção do fraco, possuindo independência, unidade e autonomia na sua atuação perante o órgão jurisdicional. Quer dizer que ele é autônomo, ele é independente, né? Ele não tem dependência de ninguém. Ele age de forma autônoma. Aí depois eu botei, né? O MP, por ser uma instituição una e indivisível, vírgula, todos os seus membros, ou seja, os promotores, todos os seus membros fazem parte de uma só corporação. Todos os seus membros fazem parte de uma só corporação. Fazem parte de uma só corporação. E podem ser substituídos um por outro, em suas funções. Sem que com isso haja alguma alteração,
nos processos em que atuem. Sem que, com isso, haja alguma alteração nos processos em que atuem. O que isso significa dizer? Se a gente diz que os promotores não agem de forma separada, eles agem em nome da instituição. Os promotores representam o Ministério Público. Então, eles são uma instituição una, que é única, e é indivisível. Isso aí que a gente quer dizer que os promotores podem ser substituídos num processo sem que isso cause algum tipo de problema, é o princípio do... Não tem o princípio do juiz natural? É a mesma coisa aplicada ao promotor, o princípio do promotor natural. O promotor designado por caso vai ser aquele. Mas não gosto desse promotor. Eu queria um outro promotor porque ele tem um entendimento melhor sobre isso. Eu queria que fosse outro promotor porque ele é mais bonzinho, ele é menos rigoroso. Não tem essa. O promotor, ele representa o Ministério Público. E vai ser designado qualquer que seja o promotor. Você não pode escolher. Da mesma forma que você não escolhe juiz, você também não escolhe promotor. Então, imagine que você tem um processo lá, por exemplo, de vara de família. E processo de vara de família que tenham menores, que são incapazes, vai ter obrigatoriamente a presença de um promotor. Então, imagine que você deu entrada no seu processo em 2017, 2018, deu entrada em 2018, e tinha uma promotora lá. E essa promotora estava dando pareceres favoráveis a você. Não que ela goste de você, ela nem te conhece, mas porque, no entendimento dela, você estava com a razão e ela foi te dando pareceres favoráveis. Só que aí, de repente, troca, ela vai para outra comarca e traz uma outra pessoa. E essa promotora que assume começa a dar decisões que você não gosta. Você vai falar, não, traz a outra de volta? Claro que não, não interessa quem é a figura do promotor. O que interessa é a presença do Ministério Público ali. Então, o Ministério Público, ele é autônomo, ele é uno, ele é indivisível. Mesma coisa que acontece com o juiz. Ok? Podemos passar para o parágrafo de baixo? Coloque assim. A independência do MP, a independência do MP significa dizer, a independência do MP significa dizer que cada um de seus membros age segundo a sua própria consciência jurídica. A independência do MP significa dizer que cada um de seus membros age segundo sua própria consciência jurídica. Vírgula. Submetendo-se, porém, ao direito. Então, isso significa dizer, que a gente já viu aí, o Ministério Público, ele é uno, uno, indivisível e independente. Como eu acabei de falar, o promotor de justiça, ele não é obrigado a agir mediante uma consciência jurídica majoritária que imponham a ele. Claro que não. O que ele tem que respeitar é o direito, mas a interpretação do direito é de cada um. Então, se eu sou lá um promotor de justiça e acho que aquele tipo de crime não tem que ter uma denúncia, é minha decisão. Eu tenho
uma independência, né, da minha inteligência jurídica, eu tenho uma autonomia, uma consciência jurídica que eu posso atuar no processo mediante o que eu acho que é o certo ou errado juridicamente. Claro que seguindo, né, obedecendo ali normas do direito, né? Olha o que diz lá o artigo 127 da Constituição. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Né? Então, isso que eu botei aí, que o Ministério Público é uno, indivisível e independente, isso aí são princípios institucionais, né? São os princípios que regem a atuação do Ministério Público. Então, vocês podem colocar aí, né? Depois que eu botei isso aí, vocês podem botar assim uma observação e botar assim, ó, parágrafo 1º do artigo 127 da CS. Não, o que acontece é o seguinte, quando você entra com uma ação, respondendo a pergunta do Átila, quando você entra com uma ação, você está provocando o poder jurisdicional. Imediatamente tem que ter a atuação de um juiz. Claro, sempre vai ter que ter um juiz. Se o processo, se o tipo de ação requerer a atuação do Ministério Público, o juiz vai mandar intimar, né, no caso é da ciência ao Ministério Público, para que ele atue naquele processo. Porque não é todo o processo, né, não é todo o processo que o Ministério Público vai atuar. Se você está movendo uma ação de despejo, não vai ter promotor. Né? Se você está movendo uma ação de indenização por dano material, moral, não vai ter promotor. Se você está discutindo uma ação contratual, não vai ter promotor, entendeu? Promotor vai ter quando tiver, como for casos criminais, que você tem que zelar para que o direito daquela pessoa seja exercido. No caso de incapazes ou menor, né? Ou menor ou maior incapaz. No caso de proteção a direitos coletivos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui as funções. Olha aqui, bota aí no artigo 129. Olha quais são. Né? Certa vez minha família necessitou do parecer do MP para autorizar minha filha a uma viagem só com a mãe, visto que no passaporte constava que ela só viajaria com ambos os pais. Então, todo processo que tiver presença de menor, deixa eu só desligar aqui o ar-condicionado. Todo processo que tiver presença de menor vai ter obrigatoriamente a necessidade de atuação do Ministério Público. Então, se você está fazendo um divórcio consensual ou litigioso que tem a criança, vai ter, o promotor de justiça vai atuar. Nas ações óbvias de pensão alimentícia de alimentos, de guarda, de visitação, de suprimento judicial, como é esse caso aí do Luciano, né? Qualquer ação que tenha a presença de menor vai ter a presença do Ministério Público. Olha o que diz o artigo 129. São funções, né, vou botar aqui, artigo 129 da CF, né, que é justamente as funções, né, funções do MP, quando que ele atua. Aqui, 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Foi o que nós falamos lá, de que o promotor de justiça, o Ministério Público, é o dono da ação penal. Cabe somente a ele propor uma ação penal. Não vai ser a polícia através do delegado e o juiz não vai mandar de ofício instaurar
uma ação. Quem dá entrada em ação criminal é o Ministério Público. Olha aqui, ó, inciso 1, promover privativamente, é um ato exclusivo do Ministério Público. 2, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, ou seja, zelar pelos direitos, né? 3, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Vocês depois vão aprender sobre a ação civil pública, tanto em direito constitucional como em direito administrativo, e comigo também, se estudarem processo civil 2. Né? Então, também compete ao promotor o inquérito civil e a ação civil pública. 4, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nessa Constituição. 5, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Olha aí, é o Ministério Público zelando pelos índios. Quem é que vai zelar pelos índios? Se o próprio governo, né? O próprio governo é que... O maior inimigo dos índios é o governo, né? Sempre foi, todos. Então, cabe ao Ministério Público zelar pela proteção aos povos indígenas. 6, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. 7, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Né? O promotor de justiça, ele pode pedir não, né? Determinar ao delegado de polícia que faça determinadas coisas, porque a polícia, ela está, ainda que haja também uma certa independência entre eles, mas ela está, né, subordinada à atuação do promotor. Se o promotor quiser que o delegado produza mais provas, ele pode. Quando vocês estudarem lá direito penal, né, quando o delegado apronta um inquérito e manda para o Ministério Público, e o Ministério Público olha e fala, pô, está faltando provas aqui, eu não vou denunciar assim. Se eu fizer a denúncia assim, eu vou perder a ação. Aí ele manda baixar o inquérito de novo para a delegacia e manda o delegado fazer mais provas. Né? Então, o promotor ele tem essa autonomia de fazer um controle externo da atividade policial. 8, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Professor, se não achar mais provas, arquiva o processo. Só quem tem poder para pedir para arquivar é o promotor. O que o promotor pode fazer é o seguinte: o promotor, ele recebe o inquérito e cabe a ele apresentar denúncia ou não. Se ele acha que tem poucas provas, ele pode pedir para baixar, né, devolver o inquérito para o delegado e pedir para ele investigar mais. Se por acaso, depois de todas as investigações, o delegado falar, olha, não tem mais o que investigar, já ouvi todo mundo, já juntamos as provas, é isso aí. Se o promotor achar que não tem provas suficientes para fazer uma acusação, ele não acusa. Mas na prática, o que os caras fazem? Na prática, os caras denunciam tudo e deixam resolver depois durante o trâmite processual. Né? Vai que aparecem mais provas, vai que pode aparecer mais testemunhas, mais depoimentos. Então, na grande maioria das vezes, o promotor ele denuncia, não quer nem saber se tem prova, se não tem, ele denuncia, e lá, dependendo do rumo que o processo tomar, do processo criminal, ele pode pedir, ele próprio pode pedir a absolvição do acusado. Né? Aí botei aqui, ó, requisitar, o oitavo, né? Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos e suas manifestações. Foi exatamente isso que eu falei. Ele pode mandar
o inquérito voltar e pedir para a autoridade policial investigar mais. 9. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica a entidades públicas. Promotor não pode dar consultoria jurídica. Promotor não é advogado, né? Promotor não é advogado. Escrevam aí. A gente já leu esses. Vou só fazer um comentário sobre isso, né? Sobre esse último inciso aí. Vou só fazer um comentário e bota assim. O MP, o MP, o MP o MP não pode, o MP não pode prestar serviços jurídicos o MP não pode prestar serviços jurídicos, inclusive consultoria e pareceres, tanto para entidades públicas, como privadas. Então, o Ministério Público ele é um órgão totalmente independente, né? Ele é um órgão totalmente independente. Ele não está ali para prestar serviço para ninguém, nem para uma parte, nem para outra. Ele é autônomo, né? Está só ali, só olhando, dando a opinião dele, vendo se o processo está correndo o trâmite normal. Os promotores, eles atuam em várias áreas, né? Você vai ver promotor atuando muito nas varas criminais, sempre vai ter promotor nas varas criminais, porque está zelando ali pelo direito para que o processo criminal, aquele julgamento criminal corra da forma justa. Ele atua nas áreas nas varas de família, sempre que tiver ali presença de menor, atua em processos de vara da violência doméstica, né? Juizado da violência doméstica, vara de execução penal, vara empresarial, dando opiniões sobre recuperação judicial, sobre falência de empresas e tal. Ok? Então, amigo, como eu disse para vocês, o assunto sobre promotor ele é bem, né, na minha parte aqui, na minha disciplina, eu tenho que ser bem sucinto, não adianta eu adentrar, até porque vocês ainda não estudaram direito constitucional, ainda não estudaram isso em direito administrativo, e aí realmente é o básico, né? Eu peço que vocês leiam, os artigos têm muitos incisos e tal, mas eu peço que vocês leiam, né, do 127 ao 130, que vocês vão ver, inclusive, como é que é a carreira, a parte da carreira do promotor, os tipos de promotor, ele atua tanto na justiça estadual como na justiça federal, como nós já vimos, né? A vara de família, ou então numa vara civil, ou então numa vara de fazenda pública na justiça estadual. Se você for numa vara federal que trate de assuntos criminais, como era lá a vara do Sérgio Moro, do Marcelo Bretas, vai ter um promotor de justiça federal, né? Então, vocês lendo do 127 ao 130, vocês vão ter uma noção inclusive
dos tipos, né, de procuradoria-geral, tudo que o promotor pode fazer, mas da minha parte é só realmente dar uma pincelada, só mostrar para vocês qual é o básico da função do promotor, que é justamente zelar pela aplicação do direito, que as normas processuais sigam, sem que haja prejuízo para ninguém, e evitar que tenha desmandos e abuso de autoridade por parte do juiz, etc. Né? Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje é a nossa última aula antes da prova. Né? A prova vai ser já na semana que vem, dia 6. Eu vou dar aqui agora o tema do nosso trabalho. Né? Vou dar o tema do nosso trabalho agora. É esse aqui, ó. Jurisdição. Já falou sobre isso. Você vai dizer o que é jurisdição, né? Primeiro, se você quiser remotar lá ao direito como ciência, né? A importância que o direito tem para segurança jurídica, a importância que o direito tem como resposta aos conflitos de interesses, que justamente a jurisdição é a exclusividade do Estado de gerir o poder jurisdicional, né? Aquele monopólio que o Estado tem de cuidar do direito. Então, vocês vão falar o que é jurisdição, vão falar dos tipos de jurisdição, né? Eu quero que vocês falem sobre a jurisdição, aqui, ó, a jurisdição tanto contenciosa como a voluntária, no atual CPC, né? Falem sobre isso também, porque com o novo código, existe de novo, mas já está há 4 anos, né? Com o atual Código de Processo Civil, algumas ações deixaram de ser contenciosas, outras passaram a ser. Então, eu quero que vocês justamente falem sobre isso. O título do trabalho que valerá a P1 é jurisdição. Ok? Escrevam bonito, escrevam o máximo possível sobre isso. Vale de 0 a 10. A estética do trabalho vai valer, a organização do trabalho, né? Digitado, nada manuscrito, pelo amor de Deus. Como é que vocês vão mandar esse manuscrito? Vão ter que escanear, né? Então, coloquem as fontes que vocês estão buscando o trabalho. Não esqueçam de fazer uma primeira folha, que é uma capa, né? Não vou estipular laudas. Você que sabe o que é necessário para você escrever. Você vai ter que dar uma definição. Você pode botar um histórico do que é a jurisdição. Você faz uma introdução sobre o que é a jurisdição, a importância dela. Você justamente para a segurança jurídica, né? Você vai falar sobre os tipos de jurisdição, vai dar exemplo de ações tanto de um lado quanto do outro. É um trabalho simples, mas que vocês têm que ter. Né? Eu vou inclusive, vai contar, vai ser importante a estética que vocês vão dar ao trabalho. Se vai ser bonitinho, se estiver legalzinho. Então, na primeira folha, vale 10, meu amigo, é a prova. Vale de 0 a 10. Isso aí é a prova. É a P1. Vocês têm que entregar até dia 6, semana que vem, quarta-feira que vem. Então, a primeira folha vai ser uma apresentação, né? Para aquele mesmo e-mail, né? É o sergio.tgp. Eu não lembro se é TGP ou TGP1. Vocês lembram como é que era o e-mail? Era sergio.tgp ou TGP1? Acho que era sergio.tgp.cg.gmail.com. Né? Acho que era isso. Sergio.tgp.cg, exatamente. Então, vocês vão mandar para esse mesmo e-mail. Deixem para enviar mais para o dia da prova. Entendeu? Até porque se você enviar amanhã, depois, não vai ter outro. É aquilo.
Então, deixa para enviar no dia, né? Na quarta-feira que vem, você envia. E vai valer de 0 a 10. Então, pequenas coisinhas, eu vou pegar um trabalho, cara, um trabalho que vai de 0 a 10, eu vou ter, só vai ganhar 10 o trabalho perfeito. E ali eu vou. Exatamente. Assim, isso aí, ó, o Pedro Henrique está falando. Os outros professores estão pedindo para enviar na hora da aula. O certo é isso. Ainda não recebemos orientação da coordenação em Campo Grande, nem em Bangu, como vai ser isso, só lá em Santa Cruz. Em Santa Cruz eles mandaram nós estarmos presentes aqui na hora da aula, eu vou estar aqui, eu estou aqui com vocês, eu tenho outro notebook aqui do meu lado, então vou estar recebendo os trabalhos em tempo real. O meu medo, assim, meu receio, né, é você não conseguir, por qualquer motivo, enviar o trabalho naquela hora, por causa de internet, por causa de falta de luz, o que quer que seja, né? Mas, enfim, eu prefiro que vocês enviem na hora da prova. Eu vou chegar aqui, 6 horas, né? Chegar aqui, ó, 6 horas, botar o meu pé aqui, vou ficar, podem enviar. De 6 às 8 eu vou estar aqui, entendeu? Deito aqui na minha cama, de 6 às 8 eu vou estar aqui recebendo os trabalhos de vocês, pé na mesa e tal. Então, assim, o certo seria esse, né? Mas a gente ainda não recebeu, as informações. Entendeu, meus amigos? Então, olha só, o tema do trabalho vai ser jurisdição. Botei aí. Eu vou botar também depois no SIGU, né? Vou entrar lá no SIGU mais tarde, hoje mesmo eu entro no SIGU e boto uma mensagem lá dizendo tema da aula, jurisdição. Ok? E aí depois o ponto do trabalho que vocês fizeram sobre conflito de interesses vai ser acrescentado à nota da P1. Acho que vai dar para todo mundo aí tirar um 8, 9, 10, né? Ok? Fica preocupado não, Luciano. Que relaxa, cara. Você tem filho, você tem uma semana para fazer isso. Já deixa prontinho, já deixa ele prontinho, bonitinho. Na quarta-feira que vem, dia 6, só mandar o e-mail e receber. Entendeu? Que comecem os jogos. Ah. Meus amigos, por hoje é só, tá bom? Tudo ok? Então, meus amigos, um abraço aí, fiquem com Deus. Vamos jantar, né? Não jantei ainda. Boa noite, cuidem-se.